Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Eu estava morrendo de saudade de fazer ao vivo o programa aqui com vocês. Repetimos algumas entrevistas interessantes durante esse período de festas, mas estamos voltando agora ao vivo no Visão Geral. Feliz Ano Novo para todo mundo, hein? Apesar de que no Brasil o ano começa mesmo depois do Carnaval, né? E tem outro detalhe, hein? O ano não será bom nem ruim, nós é que seremos. Portanto, sejamos bons neste ano que está começando. Nosso Visão Geral de hoje vai conversar com a doutora Natália Teixeira, odontopediatra, e nós vamos falar da importância de cuidar da dentição do bebê desde o momento em que o nenê está na barriga da mãe. Quase que eu falo desde o momento da concepção, mas logo, logo a coisa vai ser assim. Doutora Natália, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde, muito obrigada pelo espaço. Sem dúvida é um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês e falar sobre o pré-natal odontológico, que ainda é pouco conhecido. Então, muito obrigada pelo espaço. Meus amigos, é o seguinte, você viu como Mojimirim tem mulher bonita e homem simpático? Nós somos conterrâneos, somos mojimirianos, hein? Pois é, coisa, verdade. Hein? Mas você está distante de Mojimirim há algum tempo já? Sim, já faz bastante tempo que não moro lá, tô por aqui agora, lá, né? Nasci. Muito bem, eu também. Eu fiquei em Mojimirim aí até os meus 17 anos, até outro dia. E depois eu fui seguindo a minha carreira no rádio e na televisão. Doutora, deixa eu falar um pouquinho de você aqui, cirurgiã dentista, mestre em odontopediatria, especialista em ortopedia facial pela Faculdade São Leopoldo Mandic, famosa faculdade, pesquisadora na área de cariologia, com ênfase em tratamentos minimamente invasivos, professora assistente da Faculdade São Leopoldo Mandic e atuante em consultório particular. O que é cariologia? Cariologia é o estudo da doença cárie. A doença cárie ainda é a doença mais prevalente, ou seja, a que mais acontece no Brasil e no mundo. E por se tratar de uma doença que acontece muito e de forma crônica, nós trabalhamos e estudamos muito para que o tratamento seja feito da forma menos invasiva possível e mais preservadora da estrutura dentária. Consequentemente, mais preventivo. Mais preventivo também, sim. Porque a doença cárie, ela não começa com aquele buraco no dente, né? Aquela coisa com dente preto. Começa com manchamento. E se a gente consegue detectar a doença cárie no estágio de manchamento, a gente consegue paralisar esse processo com medidas simples, com aplicação de flúor no consultório, com instruções alimentares, diminuição de ingestão de carboidratos. Então, como é a doença cárie é uma doença que acontece muito, nós estudamos muito para que o tratamento seja cada vez melhor, tanto para o paciente, né, que está recebendo, como para o profissional que está fazendo. Interessante, você falou algo aí que me deixou pensativo aqui. Você falou em carboidrato. Quem ingere menos carboidrato tem menos problema de cárie? Sim, acontece que a doença cárie é uma doença que depende de muitos fatores. Por quê? A bactéria, ela está lá na nossa boca. As bactérias vivem em equilíbrio. A partir do momento que eu como um carboidrato, que eu ingiro um carboidrato... Macarrão, por exemplo. Um macarrão, por exemplo. Tá. O que vai acontecer? A bactéria que está ali, ela vai fermentar esse carboidrato, esse macarrão, por exemplo. Em decorrência dessa fermentação, vai ser liberado um ácido e esse ácido na estrutura dentária vai ser responsável pela degradação do dente, da estrutura dentária. Isso é a doença cárie, é a perda de minerais. Interessante. Já a proteína não traz esse tipo de problema? Se bem que quem come carne, por exemplo, tem que escovar os dentes em seguida, né? Para tirar todos os probleminhas que possam ficar ali. A proteína não, é o carboidrato que é fermentável que pode acontecer esse problema. Então, a doença cárie, sim, ela está muito relacionada com a frequência de ingestão de carboidrato. Muito bem. Então é o seguinte, quando a gente vira uma pessoa bem gorda, que ingere muito carboidrato, ela tem a tendência a ter cárie também, né?
Na verdade, assim, tudo depende da minha higiene frente a essa alimentação. Tá certo. Não é que eu como carboidrato que eu vou ter a doença cárie. Perfeito. Se eu ingiro o carboidrato e em seguida faço uma boa higiene, uma escovação adequada, utilização do fio dental, eu não vou dar espaço, porque as bactérias, elas precisam de um tempo para fermentar esse carboidrato, esse açúcar. Se imediatamente após a ingestão do carboidrato eu realizar a escovação dentária, eu não vou deixar o tempo para as bactérias fermentar e, consequentemente, não vou ter o desenvolvimento da doença. Basicamente, a higienização, né? Basicamente. Na verdade, a grande maioria das doenças bucais a gente consegue prevenir com a correta higienização. Aliás, muitas doenças a gente previne com higienização, né? Muitas, com certeza. Querida Natália, vamos falar um pouquinho sobre a mulher quando ela se engravida? Normalmente ela já vai procurar um obstetra, ela vai procurar um ginecologista para fazer o pré-natal, aquela coisa toda. E você acha que ela também deveria procurar uma odontopediatra? Sim, porque, na verdade, uma gestante, eu sempre digo, é claro que ela não é uma doente. Porque se ela tivesse doente, ela não conseguiria estar gerando uma vida. Sim. Mas ela é uma paciente que está passando por um momento especial, portanto, ela precisa também de atenção especial. Eu sempre digo isso. E se uma gestante tem um foco infeccioso em qualquer parte do corpo, ele vai ser nocivo, ele vai ser perigoso para ela. E se o foco infeccioso for na boca, não é diferente. Então, um foco infeccioso na boca pode ser muito prejudicial para a gestante. Então, o pré-natal odontológico, ele é dividido didaticamente em duas fases. Na primeira fase, é dada atenção exclusivamente para a gestante, onde a gente vai proporcionar o máximo de conforto possível para ela. Então, vai ser avaliado presença de lesões de cárie na boca, presença de infecção gengival. Dela. Além, claro, de instruções de uma boa higiene. Por quê? É mentira essa questão de que grávida perde cálcio do dente para o bebê. Isso é um mito. Mas a gestante, sim, ela está mais propícia ao desenvolvimento de doenças gengivais por conta das alterações hormonais. Bom, vou fazer uma pergunta aqui apenas ilustrando, né? E ela pode ser entendida até com uma brincadeira. Cárie não é hereditária, não, né? Porque a mãe tem, a criança vai ter. Não tem nada a ver, né? Não. Nenhuma doença, a doença bucal, as principais, tanto a doença cárie como a periodontal, elas não são hereditárias, porque elas precisam das bactérias, do alimento, daquela questão que a gente falou. Então, não existe o dente nascer com cárie, não existe hereditariedade. E dentro desse, nós podemos chamar de odontologia intrauterina, digamos? Sim, podemos. Podemos chamar, né? Dentro dessa odontologia intrauterina, até quando você cuida da mãe e a partir de quando você começa a se preocupar com o bebê? Então, nesse primeiro momento, a nossa atenção é toda voltada para a mãe, para a saúde, as instruções, porque, por exemplo, eu tenho duas mulheres, uma gestante, a outra não. O mesmo número de placa bacteriana na boca as duas podem ter a mesma quantidade de placa bacteriana na boca, mas a que está gestante, ela está propícia ao maior desenvolvimento de doença gengival. Então, para a gestante, mesmo que ela não tenha nenhuma doença presente, a gente vai instruí-la muito para que seja feita escovação sempre, fio dental sempre, porque ela está no momento que ela está preocupada com o quartinho do bebê, que ela está preocupada com o berço e a boca muitas vezes fica de lado. Então, a gente foca muito nessa questão da higiene bucal da grávida. E por que eles têm mais problemas de gengiva? Exatamente por esse aspecto dela ser um pouquinho relapsa, digamos assim? Não só. É por conta das alterações hormonais, que no corpo da grávida acontece muita mudança, claro. E por conta das alterações hormonais, a gengiva ela fica mais Será porque suscetível. Eu costumo chamar os anticorpos de soldadinhos? Será que os soldadinhos do nosso corpo começam a proteger mais o bebê e menos a gestante, talvez? Acredito que seja mais por uma questão da vasodilatação, que a gente chama dos tecidos gengivais, acaba propiciando a proliferação bacteriana. Então, nesse primeiro momento, a atenção ela é especialmente voltada para a gestante e lá da 30ª à 40ª semana, lá no finalzinho, quando o bebê já está todo formado, quando a mãe já teve uma gestação saudável, que a gente visa muito o bem-estar da gestante. Uma gestante com dor de dente, com infecção de gengiva, ela não pode ser uma gestante
feliz, ela não vai ser uma gestante feliz. Isso vai influir, inclusive, no desenvolvimento, de repente, da criança? Sim, antes de falar da segunda fase, que é a atenção voltada para o bebê, só para a gente fechar essa parte da gestante ainda, a gestante, ela além dessas alterações, eu não disse o que isso pode causar, que é muito sério. As alterações gengivais, elas não causam só a infecção ali na boca da mãe. Ela pode levar, inclusive, a gestante até um parto prematuro. Um problema na gengiva pode provocar um parto prematuro? Pode, sim. Mas por que razão seria? Porque as bactérias do periodonto, que é a gengiva, elas potencialmente colonizam a placenta. Então, a partir do momento que as bactérias da doença gengival caírem na corrente sanguínea, elas podem chegar até a placenta e causar um problema mais grave, como parto prematuro. Doutora, eu confesso que eu nunca ouvi falar, e olha que eu já estou acompanhando assim há muito tempo pessoas grávidas, né? Porque eu venho de família, tenho os parentes e tal, irmãs, não sei o quê. Eu nunca soube que uma mulher grávida tivesse que consultar o dentista. E isso é uma coisa muito séria. Os obstetras, os ginecologistas, eles encaminham para vocês as pessoas grávidas? Infelizmente, ainda há pouco. A gente luta muito para que isso aconteça, para que isso comece a acontecer de fato. Mas, na verdade, a maioria dos médicos, eles não têm esse conhecimento. Ainda existe muito esse mito de que grávida não pode ir ao dentista porque grávida não pode receber anestesia. E a gente sabe que isso não é verdade. Querida Natália, mas será que na faculdade de medicina não tem alguém que vai falar para os alunos, olha, vocês que vão seguir aí a obstetrícia, essa coisa toda, não se esqueçam, hein? Há problemas na boca, na gengiva que podem acelerar o parto ou torná-lo prematuro. Será que não existe alguém que fale isso? Infelizmente, isso ainda é pouco falado. Eu falo sempre, as pessoas dissociam, né, a boca do resto do corpo, tanto que os cursos são separados, a medicina e a odonto. E, na verdade, está tudo relacionado. Eu já ouvi gente falar, mas não acontece só no corpo, acontece também na boca. Mas, espera aí, a boca não faz parte do corpo, né? Claro, claro. E dizem assim, que a saúde começa pela boca? Começa pela boca. E o nosso corpo, ele é um sistema, ele funciona todo em conjunto. Se eu tenho uma parte dele que não está funcionando adequadamente, vai comprometer todo o resto do sistema. Bom, você já nos deu aí uma informação de que, de repente, um parto prematuro possa ter acontecido em razão de um problema na gengiva da gestante. Agora, qual o problema, por exemplo, quais problemas, se é que já está tudo cientificamente provado, que vocês podem detectar na criança por meio da boca da mãe? Na criança, por meio da boca da mãe, não. Isso não. Não existe. Isso não, porque, na verdade, são coisas que não dá para fazer relação. Outra coisa que a gente já tem cientificamente comprovado é que gestantes que fumam e bebem podem comprometer também a formação do dente do bebê. A dentição do bebê começa a se formar lá pela 4ª semana de gestação da mãe. Então, suponha que essa gestante na 4ª semana beba muito, fuma muito. Então, isso pode comprometer na formação do dente, claro. Eu estou falando da minha área, mas comprometendo uma série de coisas, com certeza. Então, dentes, de repente, que não são tão saudáveis de um bebê, podem ter sido causados pela mãe fumante. Pela mãe fumante. E pela mãe que bebe. A gente fala que bebe, fumante até imagino, pessoa que fuma, pronto. Fumou, dizem que tanto faz um quanto um maço, se bem que eu não acredito muito. Acho que quem fuma um tem um problema, quem fuma um maço tem 20 vezes mais o problema, porque o maço tem 20 cigarros, mas tudo bem. Agora, em relação à bebida, o que é beber? Beber socialmente, um final de semana, tal, ou tem que se abster totalmente da bebida? Se abster totalmente. A gente fala, tem coisa que não dá para abrir exceção. Porque a partir do momento que a gente abre uma exceção, a gente perde o controle dessa exceção. Entendi. Então, assim, gestante, sem bebida, sem cigarro, é mais seguro dirigir que beber e fumar, sem dúvidas. Entendi. Então, quer dizer, a direção não é nenhuma restrição para a gestante. Talvez lá pelo 8º mês, 9º mês. Em relação dependendo à possibilidade da própria gestante, de
acontecer um acidente, sim. Sim, eu conheço gestante que ficou aí na hora de ter o parto, de repente ainda se duvidar estava jogando bola. Tá, sim. Isso aí é de pessoa para pessoa, tá certo? Sim, com certeza. Mas como regra geral, o cigarro e a bebida a gente tem que abolir completamente. É claro que eu te falei em relação à formação do germe dentário, mas com certeza o cigarro e a bebida fazem mal para todo o resto também, não só isso. Eu te falei da formação dentária porque é minha área, claro, e é a parte que eu tenho conhecimento. E é o mote da nossa entrevista. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar, por enquanto a criança nem nasceu, e nós já levamos quase um bloco aqui para falar que a criança não nasceu ainda. Vamos falar de tantos problemas que podem acontecer, que podem de repente ser evitados. Em relação à mãe fazer um tratamento dentário enquanto grávida, como é que é? Perfeito, pode receber anestesia. Pode? Sim. Ao contrário do que se imaginava antigamente, porque o nosso anestésico ele tem um componente que se chama adrenalina. E diziam que esse componente adrenalina fazia mal para a gestante. Só que quando a gente passa por uma situação de dor ou de estresse, o nosso corpo tem essa descarga de adrenalina. E a descarga de adrenalina em decorrência de um quadro de dor é muito maior que a adrenalina do componente da anestesia. Então é claro que se eu posso esperar para fazer um procedimento no segundo trimestre de gestação, ou seja, entre o quarto, quinto e sexto mês da gestante, eu vou esperar. Mas se a gestante tiver um quadro de infecção pulpar ou precisar até mesmo de uma extração dentária, a gente faz. É claro que eu não vou falar, vamos fazer um clareamento, um tratamento estético, claro que não. Mas se precisar, a gente faz em qualquer estágio da gestação. É claro que não é assim, nossa, vamos fazer. A minha orientação é que vocês grávidas esperem, mas assim, que procurem um profissional capacitado para isso. Tá, só para completar ainda, para você responder a respeito desse tema aqui, quanto à radiografia, o mesmo cuidado como se não tivesse grávida? A gente toma os cuidados com a radiação em todos os pacientes, seja ele grávida ou não. O que a gente evita na gestante é a repetição da radiografia. Então, quando a radiografia é imprescindível para a qualidade do meu atendimento, eu vou realizá-la. Só que eu vou realizá-la com toda a proteção que eu uso para todos os pacientes e vou evitar a repetição. Mas pode ser realizado sim. Tá. Bom, daqui a pouquinho a gente vai fazer nascer a criança para a gente falar com a criança já aqui no nosso mundo, tá certo? Ótimo. Não naquele mundo confortável da vida intrauterina. Para falar mais especificamente da dentição do bebê, mas antes, doutora, vamos só esclarecer aqui o seguinte. Gengivite gravídica é o nome do problema que a grávida enfrenta por vezes? Sim, a terminologia gengivite gravídica, ela surgiu porque a gengivite acontece muito em grávidas, então é muito comum, mas a gengivite igual a das não gestantes. Ela recebeu essa terminologia porque acontece muito por conta das alterações hormonais, como eu já disse. Mas o tratamento é o mesmo. É limpeza profissional no consultório, adequação da higiene da gestante em casa. O tratamento é basicamente o mesmo. E também, para a gente agora finalizar esse assunto da gengivite gravídica, seria, assim, interessante que a mulher, ao se decidir que vai se engravidar, procurar um dentista para fazer um exame de rotina e tal? Sim, da mesma forma que quando a mulher planeja engravidar, ela procura um ginecologista para saber se está tudo bem, quais são as condições que ela se encontra, se ela pode engravidar naquele período, naquele momento, o ideal seria que ela procurasse também um dentista para que fosse avaliada. É claro que isso não excluiria as consultas durante a gestação para prevenção, para limpeza, mas se ela já tiver algum problema e esse problema for resolvido antes dela engravidar, isso seria ideal, com certeza. O SUS cobre isso?
Cobre nos postos de saúde, onde tem os dentistas, mas a odontologia para gestante, ela infelizmente ainda é pouco conhecida. Então, infelizmente, ainda muitos profissionais se recusam a atender essas pacientes. A gente entra, sim, em um problema de saúde pública. Você entrou em um ponto que eu acho muito importante, inclusive falando de odontologia para gestantes, na questão do parto prematuro, que eu te falei que a doença gengival pode causar. Uma criança prematura, ela precisa de um leito de UTI neonatal. E leito de UTI neonatal é o que o Brasil mais tem deficiência hoje nos hospitais. Então, se a gente pensar em investimento nos dentistas para prevenir que essas patologias aconteçam, talvez seria muito mais barato, inteligente e eficaz. E muito mais saúde, claro, para a gestante, para as crianças. Pois é. Bom, não só nessa área, né? Em todas as... Nasceu a criança, festa, alegria. Se for um hominho, aí o pai sai distribuindo charuto, se for mulher, chocolate, aquela festa, tal, não sei o quê. A partir do momento que a criança nasceu, quando que você acha prudente levá-la ao dentista? O quanto antes, sempre. A parte do pré-natal odontológico, lá da 30ª à 40ª semana, o foco passa a ser para o bebê. Como eu te falei, por quê? Tá. Quando o bebê nasce, ele pode nascer com algumas alterações bucais. Quais são essas alterações? Tem bebê que nasce com dente, tem bebê que nasce com cistos na gengiva. Tem bebê que nasce com dente? Tem bebê que nasce com dente, tem bebê que nasce com cistos na mucosa. Desculpe, não é gengiva ainda, é mucosa. Bebês que nascem com cisto na mucosa, bebês que nascem com freio lingual muito preso, que acaba interferindo na amamentação. Então, se uma mãe receber essas informações antes, vai ser muito melhor e muito mais fácil dela lidar com aquela situação. Freio lingual seria o quê? Aquela coisinha que a gente tem aqui que segura que segura a língua. A língua no assoalho da boca, digamos assim. Isso, é o assoalho da boca, perfeito. Assim. Tá, então... E quando a criança tem esse freio muito preso, muito rígido, ela não consegue executar... Você fala como língua presa, por exemplo? Exatamente, a língua presa. A pessoa fala mais ou menos assim. Isso. E muitas vezes, dependendo do grau de inserção desse freio, a criança não consegue amamentar adequadamente. Faz? Dá um cortinho, como é que é? Faz uma cirurgia muito simples, muito rápida e, assim, já resolve uma série de problemas. Porque a criança com freio lingual muito inserido, dependendo do grau de inserção, ela até consegue mamar. Só que conforme ela for crescendo, ela vai ter dificuldade para falar. Tal. Então, E conforme passa o tempo, mais complicada passa a ser a cirurgia ou mais difícil? Na verdade... Ou menos fácil? Passa a ser mais complicada, não o ato da cirurgia, mas o que isso envolve. Porque se você fizer uma cirurgia de um freio lingual, de uma criança que já fala, de uma criança mais ou de um adulto, vai depender do auxílio de outros profissionais atuando juntos. Então, vai precisar de um tratamento com fono, muitas vezes com psicólogo, porque ela estava acostumada com a língua daquele jeito. Sim. Então, a gente passa a ter outros problemas. Agora, na questão do bebê, do pré-natal odontológico, lá do final, a gente alerta muito para as mães prestarem atenção. Hoje em dia, nos hospitais, as pessoas fazem esse exame com mais rotina que antigamente. Inclusive, até foi sancionada uma lei para isso, a lei do teste da linguinha. Então, hoje, as pessoas têm mais consciência nos hospitais para fazerem esse teste, mas a gente alerta as mães para ficarem muito atentas. Agora, Natália, você falou o mais rápido possível, né? O quanto mais cedo possível. Porque eu sei que há pessoas pais que não saem de casa durante 6 meses porque nasceu filho. Não tem nada a ver. Mas existe um período que a criança fica muito mais suscetível a determinados problemas. É por isso que a gente fala do pré-natal, para que naquele período do neonato, que compreende do dia que ele nasce até o 28º dia de vida, para que a mãe receba as orientações, para que nesse período ela não saia de casa com a criança. 28 dias? 28 dias o neonato. A criança fica em casa. Isso. Tá. E aí entram as orientações de higiene também. É uma dúvida muito frequente. Eu limpo ou eu não limpo a boca do bebê que ainda não tem dente? Como que eu faço? Acabou de mamar, tem que limpar?
Não, muitas mães insistem em fazer isso. Eu não digo que é errado, mas isso não previne nenhum tipo de patologia. Tá. Não é que eu vou limpar a cavidade oral do meu bebê que ele não vai ter cárie, até porque ele ainda não tem dente. A cárie acontece quando tem dente. Não é que eu vou limpar a mucosa do meu bebê que ele não vai ter candidíase oral. Pelo contrário, o ato de esfregar a mucosa do bebê, o ato de levar instrumentos para limpar a cavidade oral do meu bebê, eu posso muitas vezes infectá-lo. Então, isso pode atrapalhar ao invés de ajudar. Você fala cavidade oral, não é a boca? A boca, sim. Porque eu tô achando estranho, porque é boca e você fala mucosa, não é gengiva? A gengiva é quando tem o dente. A gengiva, ela envolve o dente. Tá, enquanto não tem mucosa. É mucosa, sim. Então a gente tem 2 vezes mucosa na vida, quando nasce e quando fica bem velhinho. Esperamos que só quando nasce. Esperamos que as pessoas percam cada vez menos dentes. Verdade. Com essa questão Agora, da prevenção. então vamos lá. Amamentou, não precisa fazer higienização. Não precisa. Mas então fica 28 dias sem higienizar nada? Pode ficar? Não, essa questão não é essa questão de não limpar a mucosa, ela não é somente nesses 28 dias, nesses primeiros 28 dias. O bebê, em média, começa a ter o primeiro dente por volta dos 6 meses de vida. Até os 6 meses de vida, não é uma obrigação a mãe realizar a limpeza da mucosa. Mas então, tudo bem, não ser uma obrigação é uma coisa, não poder é outra coisa. Não pode ou não é recomendável, como é que é? Não é recomendável com frequência, não é recomendável muitas vezes por dia ou todo dia. Até é importante que seja feita a manipulação oral para que a criança se acostume com aquela manipulação, para que quando começar a escovação ela não se assuste tanto. E na teoria, até 6 meses só mamar, então talvez, porque o leite não tem açúcar, né? Deve ter de outra forma, né? Mas ele tem, o açúcar dele, mas não é açúcar que provoca cárie, nem dente tem para isso. Cárie é só em dente, não existe. Não. Quando nasceu, não tem como nascer cariado. Então, assim, não é recomendável realmente ficar limpando muito. E caso a mãe, mas eu quero, tô sentindo muito cheirinho ruim de leite azedo, então compre gaze estéril e limpe com água filtrada. Muito cuidado com a manipulação de tudo que você for levar até a boca do bebê. Então, tome esse cuidado, principalmente no neonato, nesses 28 dias. Depois, assim, o bebê vai ter contato com as bactérias, com os fungos, é natural da vida. Mas se você puder evitar, principalmente realizar o esfregaço para limpar a mucosa, se você puder evitar com materiais não estéreis, é mais aconselhável. Perfeito. Você falou do teste da linguinha. Hoje tem muita coisa, né? Várias coisas que se observam logo após o nascimento. E esse teste da linguinha é obrigatório. Ele é obrigatório, sim, nos hospitais, mas ainda tem muitos lugares que não fazem. Mas ele é obrigatório e a gente, eu deixo aqui o meu alerta para você que está gestante, para você que tem bebê recém-nascido. Muitas vezes a mãe está com dificuldade de amamentar e ela não sabe o porquê. Muitas vezes ela acha que o leite dela que é ruim, que o leite dela é fraco. E isso também não existe leite materno fraco. Quando que o problema está na língua. A criança, ela não mama, não porque ela não quer, porque ela não consegue. Por conta da inserção. E querida, se isso aí trouxer um problema, se não for feito o teste da linguinha, e isso na sequência trouxer esse tipo de problema para a criança, tudo bem que a gente sabe que dinheiro não repara nada, mas o hospital pode ser passivo de um processo, porque existe uma lei que obriga a fazer esse teste. Sim, eu preciso. Essa lei ela foi sancionada, ela foi colocada em prática, então sim, pode. Tá. E também você pode responder para mim, faça essa pergunta para um advogado. Faça para um advogado. Eu sou odontopediatra, tá certo? Falar de lei, acho que é melhor. Querido, nós falamos há pouco da vida intrauterina, falamos do nascimento, tratamos da criança sem o dente, agora nasceram os dentes. Como é que se faz a higienização? Começou a aparecer o dente, tá lá apontando, ainda bem pequenininho, já tem que escovar. Esqueçam essas dedeiras que vendem em farmácia, esqueçam a gaze, usem a escova. Escova e pasta dental. Isso é muito importante. Tem pasta dental específica para criança ou pode ser que a gente usa mesmo?
Olha, tem a pasta, tem uma série de pastas em supermercados, em farmácias, e esse é um ponto fundamental, acho que da entrevista para a gente falar para as pessoas que estão assistindo, não esquecerem da importância do uso do dentifrício fluoretado, ou seja, da pasta com flúor. O que acontece? No mercado a gente tem, como eu falei, uma gama de pastas de dente, de infantis, mas a maioria delas não contém flúor. E o flúor, ele é essencial no auxílio da prevenção da doença cárie. Tem que ter flúor na composição. Sim, e lembrando que existem pastas com concentração de flúor inadequada, de 500 a 600 ppm, que a gente chama. O ideal é que você leia na embalagem que a pasta contenha acima de 1000 ppm de flúor. Isso está lá na embalagem. É a concentração de flúor da pasta. Acima de 1000, então. Acima de 1000. Isso também para nós adultos? Para adulto também. Agora, outro ponto. O primeiro ponto fundamental é a gente saber que o flúor é indispensável. O outro ponto fundamental é a gente saber que ele tem que ser usado com cautela. Assim como todo medicamento, o que vai diferenciar o benefício, o veneno é a dose. Tá certo. Se ele vai ser benéfico ou não, é a dose. Não, mas a criança, você escova os dentes da criança depois que nasceu o dentinho, após aí no caso, de repente, mamando, após a mamada, após a papinha, aquela coisa toda. Sim, a escovação ela é imprescindível, não tem como eu falar, mas o meu filho mama e já dorme. Não tem como eu garantir para essa mãe que essa criança não vai vir a ter a doença cárie. Porque se eu tenho leite fermentando na cavidade oral, isso pode causar. Trazer. E a escova macia? A escova também existe uma variedade muito grande nos supermercados, nas farmácias, para cada idade. Tem a escova do meu primeiro dentinho, que é uma escova bem pequena. Então, mas quanto menor, melhor, e mais macia também. Agora, a pasta sempre com flúor acima de 1000 ppm na concentração. E outra coisa importante, de 0 a 3 anos, quantidade, 1 grão de arroz cru de pasta. É muito pouco. Essa quantidade não vai ser suficiente para causar uma intoxicação. Ele pode engolir, de repente? Pode. A quantidade de 1 grão de arroz cru da pasta de dente com flúor pode ser deglutido com segurança. Não vai causar intoxicação aguda nem intoxicação crônica. Mas é preciso muito cuidado com isso. Não vai falar, eu escutei na TV que é para usar o flúor, eu vou usar assim à vontade. Não. Tem que ser usado com cautela, mas tem que ser usado. O que o flúor em excesso pode causar? O flúor em excesso, se for deglutido de uma vez, antigamente tinha gente que passava no pão e comia, isso vai dar uma intoxicação aguda, com vômitos. O principal é o vômito. Mas a intoxicação crônica, quando a criança deglute além do que ela deveria em um tempo, em um longo período, pode ser que o dente permanente nasça com manchamento, que é o que a gente chama de fluorose dental. Mas na quantidade correta, o benefício supera muito o risco. E é muito melhor, de repente, eu ter uma manchinha branca no dente que eu ter uma doença cárie. E olha, a mãe e o pai não precisam nem aprender a falar dentifrício, porque não é fácil falar, né? Pasta de dente com flúor. Melhor pasta de dente com flúor, que fica mais fácil, né? E me fala um pouquinho sobre o Padline, como é que é? O que é e como é que funciona? O portal Padline é um site sem fins lucrativos, onde você pode encontrar informações confiáveis, tanto odontológicas quanto médicas, para a saúde das crianças. Então lá vocês encontram informações de prevenção, informações no auxílio do diagnóstico precoce. Então não consegui prevenir, mas se eu consigo diagnosticar precocemente, com certeza o tratamento vai ser muito melhor e o resultado muito mais eficaz para a criança. Então acessem o Padline, tem filho, sobrinho, neto, acessem lá, vocês encontram informações muito válidas e importantes para a saúde das crianças e encontram também informações básicas de segurança, de prevenção de acidentes domésticos, por exemplo, informações sobre proteção da exposição solar. Agora a gente está no período de férias, pessoal frequentando bastante praia, piscina, então acessem padline.org.br. E os seus pais estão morando na Espanha?
Sim. Cidade da Espanha? Madrid. Madrid. Então você pode passar um recado para um WhatsApp para eles aí, dizendo que às 9h15 tem o reprise do programa e eles podem acompanhar baixando o aplicativo da Rede Família, ou pelo site redefamilia.com.br, ou então baixando o nosso aplicativo para acompanhar no mundo todo o aplicativo da Rede Família. E passa ao vivo, né? E ao vivo, acredito como nós que eles estamos. estejam assistindo. Um beijo. Então tá bom. Querida, fiquei muito feliz em recebê-la aqui. Acho que é uma matéria, falei há pouco aqui com o pessoal da produção, é um assunto que requer realmente muito esclarecimento. E até que idade a criança é considerado criança aí? Até a formação da dentição permanente completa. Então, olha, você tem muita coisa para falar para a gente, nós vamos convidá-la outras vezes, tá bom? Muito obrigada. Bem-vinda, sempre. Gente, conversei aqui com a Natália Teixeira, a doutora Natália Teixeira, que é odontopediatra, quase que eu erro aqui. Odontopediatra, que deu muitos esclarecimentos para a gente aqui, com toda certeza vocês gostaram, porque eu também gostei muito, tá? Bom, estamos voltando hoje, ao vivo também hoje no nosso RF Esporte Clube, às 7h05 da noite, repercutindo vários assuntos. Um deles é que o técnico do Guarani, Fernando Diniz, nem começou o trabalho, ó, já foi embora. Atlético Paranaense, a gente fala à noite. Tchau, saúde, paz e alegria e muita sorte, meus amigos.